Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um formulário de cadastro usando o Qt Designer para desenhar a tela e o banco de dados que a gente vai utilizar é o SQLite. O Qt Designer, essa ferramenta aqui que eu estou usando, ela é utilizada para você desenhar a interface gráfica e depois utilizar lá no PyQt, que é o módulo do Python, para construir essas interfaces aqui. Então você pode fazer essa interface via código mesmo, fazer tudo isso aqui. Só que é muito mais fácil você usar o Qt Designer, porque daí você arrasta o componente. Então, por exemplo, eu estou usando esse botão aqui, eu peguei o botão aqui do lado, daí eu coloco na tela, eu mudo a cor, eu deixo do jeito que eu quero. Isso aqui, esse elemento, ele é o chamado Line Edit. Você acha ele aqui do lado, ó. Se você notar, ele tá diferente aqui do que eu coloquei aqui na tela. Então, como que eu personalizei ele? Como que eu apliquei esse layout? É igual o CSS, para quem vê de programação web. Você clica aqui em cima, aí você vem em Change Style Sheet, e aqui você pode colocar o seu código aí CSS. Eu vou mostrar, ó, se eu clicar sobre esse aqui que eu já alterei, aqui em Change Style Sheet, ó, eu coloquei um border radius, né? Coloquei essa curvatura aqui, esse raio. Aqui no border style eu coloquei outset para ele ficar dessa forma, com essa borda preta aqui. E a largura da borda 2 pixels e a cor de fundo aqui, que é esse azul. O botão é quase a mesma coisa, só que ele precisa ter esse border color black, porque senão ele fica aparecendo só uma parte da borda aqui no botão. Então tem que adicionar essa linha. E se você quiser saber mais sobre o Qt Designer, no PyQt, saber como utilizar essas ferramentas, tem o curso aqui no canal. Já tem uma playlist lá com vários vídeos, acho que tem 17 vídeos. Aí eu vou deixar aí na descrição para quem quiser, para quem se interessar, beleza? Então a interface está feita, então é só clicar aqui em salvar. O meu ele já está salvo, eu salvei aqui ó, como formulário, aí ele gera esse arquivo .ui. Agora a gente já pode usar esse arquivo lá no código em Python, importar ele pro código, que já vai aparecer essa interface lá e a gente pode fazer a parte da lógica, como pegar a informação que foi digitada aqui, quando clicar no botão ele chamar uma função, salvar no banco, esse tipo de coisa. Então, esse código aqui em Python, ele é o código mínimo para a gente mostrar o formulário na tela, que era a interface. Então, eu criei o arquivo na mesma pasta que eu salvei a interface que eu criei ali no que eu mostrei para vocês. Então, tá aqui, ó, esse formulário.i é aquele arquivo que foi gerado. Então, eu estou carregando ele aqui na tela usando Python. Eu vou rodar o código só para mostrar para vocês. Se eu rodar o código, ele mostra lá a interface que foi feita. Ó, ela está funcionando aqui. Só que ela não faz nada ainda. Eu tenho que fazer o evento de clique do botão, pegar os valores e salvar no banco. Então, primeiramente, vamos fazer o evento de clique. Para isso, eu uso tela, que é o objeto que eu salvei, que eu carreguei a interface. Com o nome do meu elemento, o botão ali, o nome dele é push button. Eu uso o método clicked, porque quando eu quero que quando ele seja clicado, ele chame uma função. E eu passo o método connect, que é quem vai chamar a função. O nome da função vai ser salvar dados, porque quando a gente clicar nesse botão, a intenção é salvar os dados no banco SQLite. Eu vou colar o código aqui, deixa eu só. Eu não posso deixar sem nada aqui dentro da função, então eu vou colocar um print aqui e colocar teste, só para mostrar o evento de clique. Então quando eu clico aqui, ó, pode ver que ele tá printando teste. Eu vou colocar o código aqui, porque é um pouco. Tem algumas linhas aqui de código. Se eu ficar digitando uma linha a linha, vai demorar muito o vídeo.
Então, esse aqui é o código, eu vou explicar para vocês. E eu preciso importar também o SQLite 3, que é o módulo para trabalhar com o banco de dados SQLite. Não é from aqui, é import. Beleza, eu vou explicar o que está fazendo aqui dentro da função. Então vamos lá. Essas três primeiras linhas aqui, eu estou pegando o valor que foi digitado lá em cada um do line edit. Então pode ver aqui, ele tem tela, line edit.text. Então eu estou pegando o texto que o usuário digitou lá, onde está escrito nome, e salvando essa variável. E eu faço o mesmo aqui para endereço, que é o line edit 3, e o e-mail, que é o line edit 2. E como que eu sei o nome, né, do elemento? Isso você vê aqui no Qt Designer. Você clica aqui, ó. Esse cara aqui é só line edit, foi o primeiro que eu coloquei. Esse aqui que é o endereço, line edit underline 2 e esse o underline 3. Então é dessa forma que você vê o nome dos elementos. Aí, tendo a informação que o usuário digitou, eu vou para a funcionalidade aqui de cadastrar no banco. Então, para isso, eu crio uma variável chamada banco. E essa linha aqui, SQLite 3 Connect, ele vai criar esse banco de dados. Esse banco ele vai ser criado aqui. Vocês vão ver na hora que eu rodar o código, ele cria na mesma pasta onde está o seu projeto. E caso já tenha o banco criado, aí ele só faz a conexão. Então essa linha ela funciona assim. Aqui embaixo eu crio uma variável chamada cursor, que é através dela, usando o método cursor, que eu vou executar as queries no banco, que são as consultas no banco, para poder salvar, ler dados do banco. Nesse caso aqui a gente só vai salvar. Eu posso fazer um vídeo depois mostrando como você pega os dados. Então aqui embaixo, usando o cursor, com esse método aqui execute, eu vou criar a tabela caso não exista. Por quê? Porque esse código ele sempre vai ficar rodando. Então se eu não usar esse if not exists aqui, ele vai criar uma nova tabela, ele vai sobrescrever a tabela. Então se ela já existe, eu não vou criar novamente. Por isso que eu usei esse comando aqui. E daí eu passo o nome, né, dos meus parâmetros que eu quero salvar na tabela. Então aqui tem nome, que é do tipo texto, endereço e e-mail, todos do tipo texto. E aqui na linha de baixo eu insiro os valores nessa tabela que eu acabei de criar. Tabela, chamei ela de dados. E eu concatenei aqui a string dessa forma, ó, que são as variáveis aqui de cima, onde eu peguei o que o usuário digitou, em nome, endereço e e-mail. Você pode usar o format em vez de usar esse jeito que eu coloquei aqui. Mas tem que tomar cuidado porque você precisa inserir aspas na string. Por isso que eu coloquei duas aspas em cada um. Porque a query aqui, quando você faz o insert, você precisa passar aspas quando você coloca uma string lá. Por isso que eu coloquei dessa forma. Feito isso, eu dou um commit lá no banco, né, que é para fazer a alteração lá no banco, igual quando você faz um commit aí no GitHub. Você vai subir seu código lá, você faz um commit. É a mesma ideia. Feito isso, eu fecho a conexão com o banco de dados e eu vou printar que os dados foram inseridos com sucesso, porque eu coloquei isso aqui dentro de um bloco try. Então ele vai tentar fazer isso aqui. Se der algum erro, vai printar que foi um erro inserir os dados e printar qual foi o erro. Beleza, esse é aqui o código. Vamos rodar, ver se funcionou. Vou colocar um nome qualquer aqui. Repare agora que quando eu clicar aqui em enviar, ele vai ter que criar um novo arquivo aqui do banco de dados. E também ele vai aparecer no print se deu certo ou não. Então, clicando aqui, ó, pode ver que ele criou o banco underline cadastro e apareceu aqui dados inseridos com sucesso.
Então, e ele não apagou os valores aqui. Eu vou mostrar também como que a gente faz isso, para após enviar ele apagar os campos. Mas beleza, ele inseriu os dados, ó, apareceu aqui. Então, como que a gente faz agora para ver os dados lá no banco? Você vai entrar na pasta onde está o banco. Eu uso um software aqui, ó, que é o SQLite Data Browser. Nesse software aqui, ó, você vem aqui arquivo, abrir banco de dados. Aí você vai lá na pasta onde você criou. E ele tá aqui, ó, banco underline cadastro. E se você clicar aqui, ele aparece as tabelas que tem. No caso, a gente só tem uma tabela, que é essa tabela dados, com nome, endereço e e-mail. E se você clicar aqui em navegar dados, ele mostra o que a gente acabou de salvar, ó, lá Maria da Silva e tal. Então eu vou inserir mais um, opa, tô aqui no QT Designer. Antes de inserir um novo usuário, eu vou fazer aquela opção lá de apagar, após você clicar no botão, ele apagar o que está escrito ali no campo. Então a gente vai colocar isso aqui no try, após ele fechar o banco. Eu uso lá o objeto, o line edit, só que em vez de text, para pegar o texto, eu vou colocar set text. Eu quero colocar um valor set text e aí eu passo uma string vazia ali para não aparecer nada dentro do line edit. E eu preciso fazer o mesmo pro de baixo e pro outro ali. Beleza, feito isso, ele vai ter que apagar os valores que eu colocar aqui. Então, colocar outro nome. E vamos ver. Então, eu cliquei e ele apagou o que estava escrito e inseriu os dados lá no banco. Vamos ver se inseriu mesmo. Você clica aqui em atualizar os dados e ele aparece o que a gente inseriu. Então, é dessa forma que você trabalha com o SQLite e pega os dados da interface gráfica, é bem simples de fazer. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão que vocês querem ver nos próximos vídeos, deixem aí nos comentários. Valeu então, até a próxima.